Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. José Fernando Rodrigues Júnior, que é médico urologista. José Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, vocês. José Fernando, eu queria falar com você hoje sobre uma condição que afeta muitas mulheres, principalmente a partir dos 50 anos, que é a incontinência urinária decorrente de um prolapso pélvico. Muitas delas chamam isso de bexiga caída, mas ainda falta um pouco de entendimento da população em relação a isso. Conta pra gente o que é bexiga caída ou prolapso pélvico. Ok. Só para ter uma ideia de figura de linguagem, vamos imaginar a vagina como uma barraca de camping, que existem pilares e estruturas similares a cordões que mantêm a arquitetura da barraca armada. A vagina funciona mais ou menos como uma barraca. Então, nós imaginemos que o teto da barraca suporta o peso do intestino delgado, das vísceras, uma parte da barraca lateral suporta o peso da bexiga e da uretra, e o outro lado da barraca suporta o peso do reto. Então, a bexiga caída, na verdade, grande parte das vezes que a gente recebe paciente com esse diagnóstico, tem outros compartimentos da barraca que desabaram. Que pode ser a bexiga caída realmente, pode ser o reto que se pronunciou para dentro da vagina, ou pode ser o intestino delgado e o útero que romperam o teto da vagina. Então, a bexiga caída, na verdade, é um termo leigo que representa um prolapso de órgão pélvico. José Fernando, e qual a causa desse prolapso, dessa bexiga caída? Certo. Então, a principal causa dos prolapsos pélvicos é parto natural, mais do que cesariana, os partos de repetição, a idade da paciente, que faz com que os tecidos fiquem mais flácidos, a menopausa, que causa o déficit de hormônio e que também enfraquece essas estruturas, fumantes que tossem muito, mulheres com intestino trancado que fazem muita força para evacuar, tipo de trabalho que algumas mulheres têm, que carrega muito peso, algumas doenças do tecido elástico, que são familiares, cirurgias pélvicas, como a retirada de útero ou outro tipo de cirurgia pélvica oncológica, por exemplo. Então, geralmente, esse prolapso é multifatorial. Ele não tem uma causa só. Raramente, uma mulher sofre uma queda, por exemplo, e rompe as estruturas que sustentam a vagina. Mas, normalmente, é uma somatória de fatores. José Fernando, e quais são os sintomas mais frequentes de uma mulher que tem um prolapso genital, a famosa bexiga caída? Pois bem, isso vai depender do compartimento afetado. Vamos supor que o compartimento que sustenta a bexiga for comprometido, a mulher vai ter sintomas de dificuldade para urinar, esvaziamento completo da bexiga, às vezes incontinência urinária por urgência, infecção urinária de repetição. Se o compartimento for o compartimento do reto, a mulher pode ter dificuldade de evacuar, pode ter esvaziamento incompleto do intestino e, às vezes, até ter que colocar o dedo na vagina para poder evacuar. Agora, se o prolapso for decorrente do teto da vagina, aí, normalmente, ela pode ter alguns sintomas de dor pélvica crônica ou sensação de peso na vagina. E como é feito o diagnóstico do prolapso genital, da bexiga caída? O diagnóstico geralmente é feito através do exame físico bem feito. O exame físico é determinante para você decidir que tipo de tratamento você vai oferecer. Em casos de prolapsos muito acentuados, às vezes você tem que pedir uma ressonância magnética para saber quais os órgãos estão dentro
daquele prolapso, porque pelo exame físico é difícil você saber, mas isso é muito raro. E existem graus diferentes de prolapso genital, de bexiga caída? E sim, existem várias graduações. A que a gente usa mais é a de Bowden-Walken, que classifica como o grau 1, aquele prolapso que vai até a metade da vagina, o grau 2, aquele prolapso que chega na área do ímen, o grau 3, a que passa o ímen em 1, 2 centímetros, e o grau 4, que é o prolapso total de vagina. José Fernando, e quando é necessário tratar cirurgicamente esses pacientes? Bem, algumas mulheres, no exame físico, a gente detecta que tem prolapsos grau 1 ou grau 2, e aquilo absolutamente não afeta a sua qualidade de vida, não causa sintoma nenhum, e ela convive muito bem com aquilo. Ao passo que algumas mulheres com prolapso grau 1 têm uma queda da qualidade de vida, às vezes por atrapalhar a vida sexual, às vezes por causar sintomas urinários. Então, isso depende muito do perfil do paciente. E é importante reabilitação desses pacientes, fisioterapia? Sim, a fisioterapia hoje é amplamente utilizada tanto como preventivo de prolapsos, como de tratamento de alguns prolapsos de menor grau, ou até pós-operatório, para evitar que os prolapsos recidivem. É possível, após o tratamento, retorno do prolapso? Sim, o retorno do prolapso é praticamente proporcional ao tamanho do prolapso operado, ou seja, quanto maior o prolapso, maior a chance de falha. É muito importante também que a escolha da técnica cirúrgica seja adequada, porque às vezes mais de um compartimento está comprometido e a experiência do cirurgião é imprescindível para diminuir esses índices. José, existe algum hábito ou algum exercício ou alguma ação preventiva dessas mulheres para cuidado da prevenção da bexiga caída? Sim, nós geralmente orientamos um dos grandes fatores de prolapso é ganho de peso, porque o ganho de peso, como eu já expliquei, ele aumenta a pressão em cima do teto da vagina. Então, todo o peso do abdômen incide sobre o teto, e isso aumenta muito a chance de prolapso. Obviamente que a gente vai colocar aí reposição hormonal em mulheres menopausadas, a prática de exercícios físicos não necessariamente específicos para o assoalho pélvico, tentar fazer com que o intestino funcione normalmente, que não precise fazer muita força. E o cigarro, obviamente, a gente sempre orienta a diminuição do hábito de fumar para evitar tosse crônica. Como é que é o pós-operatório das pacientes que são submetidas à cirurgia de prolapso genital ou bexiga caída? O prolapso, ele requer, a correção do prolapso requer um repouso. O sucesso tem muito a ver com o repouso que as mulheres fazem. Então, se for uma simples correção de incontinência urinária, a gente pede aí 30 dias. Agora, se for correção de prolapsos maiores, é de 60 a 90 dias, pelo menos. A gente está chegando no final do podcast, eu já quero agradecer você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante, que é o prolapso genital ou bexiga caída. Muito bem. Então, o que eu quero dizer é que as mulheres que têm os fatores de risco citados aqui, elas têm a possibilidade de evitar esse tipo de situação que faz com que a qualidade de vida caia muito. As mulheres realmente sofrem muito com os prolapsos, e não só por causa da parte urinária, por causa da parte sexual. A pessoa começa a se isolar socialmente por vários fatores, até por constrangimento, por sintomas urinários, sintomas intestinais. Então, o que eu sugiro é que as mulheres tentem manter uma atividade física regular, tentar manter o peso, evitar os tipos de atividade que faça muito esforço físico, manter a reposição hormonal e ter um acompanhamento, principalmente no parto, um acompanhamento obstétrico, com um obstetra bem preparado. Isso é muito importante para prevenir os prolapsos.
Zé, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Zé. Obrigado a você.